Eu sou o professor Wagner Amarildo e hoje estamos aqui para a nossa última aula de filosofia e psicanálise. Vocês devem lembrar que na nossa primeira aula nós falamos sobre como que a filosofia vê a psicanálise. Na segunda aula nós mostramos para vocês o olhar da psicanálise sobre a filosofia, os encontros e desencontros dessas duas áreas do conhecimento. Na terceira aula, nós falamos para vocês sobre as feridas narcísicas e as grandes descobertas freudianas que revolucionaram a forma de pensar e compreender o inconsciente ou a psique humana. E nessa terceira aula, nós vamos falar sobre uma interconexão ainda mais próxima envolvendo a prática da psicanálise e a atividade filosófica, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos pensar aqui seriam as estratégias para se entender a relação entre a psicanálise e a filosofia, partindo de duas perspectivas chaves que irão nortear toda a nossa aula. A primeira é a clínica psicanalítica na perspectiva do divã. Ou seja, aqui nós vamos analisar a miséria simbólica do mundo contemporâneo, que faz com que muitas pessoas não só saiam do seu lugar natural, ou saiam do seu cotidiano e busquem a análise como uma forma de encontrar a si mesma, mas também como uma forma de fugir do vazio existencial que em muitos aspectos é formado pela visão de mundo do homem contemporâneo. Nós vamos analisar também a dimensão ritual, poética e trágica da cena analítica. Isso vai ficar mais claro para nós no decorrer da nossa aula. No segundo momento, numa outra estratégia, nós vamos pensar a relação da psicanálise com a filosofia, tentando aproximar a teoria psicanalítica e a filosofia por meio do pensamento de dois filósofos, Rousseau, não muito conhecido, e finalmente o Nietzsche, que é um filósofo que muita gente entende que pode não ter convivido diretamente com o Freud, mas que as suas ideias teriam influenciado profundamente o pensamento do Freud. E aqui nós vamos analisar o lugar da desconstrução da ilusão da unidade do sujeito do conhecimento. Tudo isso pode parecer muito complexo para vocês, mas à medida que nós estivermos desenvolvendo a aula, discutindo cada um desses temas específicos, tudo ficará mais claro, ok? Então, a primeira coisa é analisar essa aproximação, essa interconexão entre a prática psicanalítica e a atividade filosófica a partir dessas duas faces. Primeiro, a cena analítica na sociedade contemporânea. Hoje, quando a gente pensa na cena analítica, até porque os sintomas, ou eu diria, as psicopatologias que caracterizam ou que estão presentes na psique humana do homem contemporâneo é bem distinto daquilo que viveu Freud e que experimentou, de alguma forma, outros psicanalistas que viveram junto com ele. Então, um dos objetivos dessa aula é trabalhar a questão da cena analítica na sociedade contemporânea. Uma segunda fase seria discutir as relações teóricas entre o pensamento psicanalítico e a filosofia trágica. E é aí que vocês vão ver que, de alguma forma, o que a gente vê na análise, aquilo que o paciente ou que o analisando leva como conteúdo para a análise, reflete claramente aquilo que já era discutido dentro da perspectiva da filosofia clássica. Se a gente está falando de algo trágico que já era tratado pela filosofia e que
e que de alguma forma está presente na psicanálise, porque mostra através de uma simbologia toda a dor, todo o sofrimento, todo os sintomas que caracterizam a vida humana. A gente pode dizer que dentro da filosofia isso dialoga diretamente com a arte. Parece que fica mais fácil você externalizar isso, esse sofrimento, esse lado trágico, esse lado fraco do ser humano através da arte. E de alguma forma, a psicanálise acabou tendo essa perspectiva também de analisar a vida do paciente dentro da arte. Então, vamos ver como que essas duas áreas de entendimento, psicanálise e arte, se entendem. Ambas irão lidar com a linguagem e com as expressões dos estados da alma, com ideias, sentimentos e sofrimentos, produzindo um sentido onde antes não existia, e este é assimilado como representação social. Ou seja, no enquadro analítico, o paciente ele coloca tudo aquilo que está na sua alma, as ideias, os sentimentos, os sofrimentos. E o que ele quer ali? Ele quer ali ressignificar aquela experiência traumática, atribuindo novos sentidos, novos significados, para que ele possa suportar a dureza, a crueldade, entre aspas, do que realmente é a vida através de uma representação social. Quais seriam os aspectos comuns que envolvem a arte e a psicanálise? A psicanálise fará isso através da escuta do discurso do sujeito, enquanto a arte irá dar significados e simbolizações àquilo que antes era sem sentido, para além da expressão individual. Então, o artista é sempre aquele que transcende uma experiência pessoal, tentando captar o imaginário coletivo e expressando isso através da arte. De alguma forma, o que a psicanálise tenta fazer também é ouvir algo que está além do discurso expresso, que demonstra não só aquilo que representa a subjetividade do sujeito que procura análise, mas que representa as origens sociais que teria contribuído para a formação daquelas psicopatologias, daqueles traumas. Como a gente pode ver aqui, tá? Isso começa desde cedo. A psicanálise chama sempre a atenção para ouvir a voz da criança interior. Ou seja, deixar que o seu lado infantil, que ao longo da sua formação, da sua vida, acabou reprimindo, acabou criando certos traumas, possa se expressar nesse momento, já que não tem nada além de você e do próprio analista, além do sujeito do próprio analista. Por isso que eu coloquei aqui essa charge, né? O analista, fale-me sobre a sua infância. E aí ele responde, ou ela, eu sabia que ele ia começar com essa pergunta, porque a psicanálise sempre faz com que o paciente ou que o analisando sempre volte à sua infância, porque ela acredita que ali está as raízes de todos os traumas que foram catequizados como neurose ou psicose ou mesmo parafilias, ok? Então, depois de ter ouvido a música, tá, tão bem interpretada aqui pelo Ney Matogrosso, nós vamos falar agora sobre a cena analítica. A primeira coisa seria pensar a escolha a partir de uma perspectiva do divã. E depois pensar a influência do método clássico da antropologia de busca de um ponto de vista do nativo. Aqui nós vamos entrar numa área que interessa muito à filosofia também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é ouvir, tá? Ou ler, comentar, tentando interpretar
alguns depoimentos de analisandos que viveram diferentes momentos da análise, tanto no início quanto no meio, como no fim da análise, essa experiência de estar no divã ou de estar no enquadro analítico falando sobre si mesmo. E vocês vão perceber que cada um deles enfatizam de alguma forma não só a fragilidade do ser humano, mas enfatiza também o vazio que caracteriza a vida contemporânea. Tá? Isso nós vamos perceber e analisar aqui mais na frente. O que significa, começando com uma pergunta, é claro, né? O que significa para aquelas pessoas que submetem a um processo de análise a frequentação dessa cena em nossos dias? Será que faria sentido a gente falar de análise nos dias atuais? Tendo em vista que ao tentarmos descrever o mundo contemporâneo e a cena analítica, pelo menos à primeira vista, estaremos diante de duas realidades estranhas umas às outras? Que realidades são essas? Respostas. Primeiro, o que é o mundo contemporâneo? O que o caracteriza? Se a gente leva em conta os depoimentos dos pacientes, dos analisandos, o que a gente vai perceber é que ele tem sido insistentemente descrito, no caso do mundo contemporâneo, por vários autores, tá? A partir da sua experiência clínica com os pacientes, das mais variadas formas. Mas o que aparece sempre em comum? Que esse mundo é um mundo pragmático. Um mundo que fornece respostas programadas, sempre fáceis e imediatas, anteriores à demanda. É um mundo caracterizado aí pela indústria cultural, pela cultura de massa, em que você não tem muito espaço para reflexão. Tudo é dado como pronto, acabado, para você não ter que se esforçar, não ter que pensar tanto assim. É um mundo que a gente pode dizer que é fiel à demanda do mercado, que é cada vez mais hedonista, um mundo superficial, distante das experiências de angústia e de dor. Ou seja, é um mundo que não te dá espaço para você sentir e demonstrar dor, sentir e demonstrar angústia. Até porque você tem que ser feliz o tempo inteiro. Ele exige que você seja assim. Então, a maioria dos especialistas, principalmente aqueles que cuidam da análise no espaço clínico, é comum eles ouvirem respostas como essas para pensar o mundo contemporâneo. Uma segunda resposta é que a cena analítica é conhecida por construir como um longo percurso, uma longa tessitura verbal de rememoração que é dolorosa e sobre o cujo desfecho para a dúvida. Aqui é interessante a gente pensar. Essa ideia que muita gente tem, que é possível até para atender às demandas da maioria das pessoas que querem respostas imediatas ou mesmo breves para as suas questões, o que elas percebem no processo de análise? Que essa terapia breve, que inclusive muitos psicólogos trabalham com essa perspectiva, nem sempre funciona. Às vezes o percurso é muito longo, tá? Às vezes você precisa, diante dos seus traumas, diante das suas neuroses que estão catequizadas, você precisa rememorar por mais tempo. E isso quase sempre é muito doloroso. Por quê? Nem sempre é fácil você ter que tocar nessas feridas. Nem sempre é fácil você ter que vivenciar novamente esses traumas para ressignificá-los. Por isso sempre paira uma dúvida. E essa dúvida faz com que você permaneça na análise por mais tempo. Uma terceira resposta seria que a cena analítica pode ser reconhecida como uma das instâncias da sociedade contemporânea, que ainda resguarda o elemento trágico das nossas existências. Ou seja, por mais que nós vivemos numa sociedade hedonista, numa sociedade materialista, consumista, que nos proporcione
que tenta nos proporcionar tudo para nos fazer acreditar que nós somos e devemos ser felizes o tempo inteiro, o ser humano ele tem necessidade de estar diante de si, diante de uma pessoa confiável. Por isso que a relação entre o analista e o analisando é tão importante, essa fidelidade entre eles, porque é o momento em que o paciente pode expressar esse lado trágico, esse lado doloroso, esse lado angustiante da vida. Bom, desde que a psicanálise surge na Europa, lá no final do século XIX, ela sempre foi criticada como sendo algo que está restrito à elite ou à classe média. A psicanálise não atenderia às demandas das classes mais inferiores. E o que em geral a gente percebe? Que quando se trata de pensar a psicanálise nessa perspectiva, o que a gente observa é que, em geral, a maioria que faz análise e que permanece mais tempo na análise é a classe média. Mas ela tem razão de sobra para isso, tá? Por mais que ela seja a classe que mais consome, por mais que ela seja a classe que receba mais pressões sociais para atender às demandas do mercado, ela deixa transparecer essa dor, esse sofrimento na análise, tá? Nem sempre ela tem tudo aquilo que ela precisa em termos materiais que pode cobrir, tá? Essa demanda interna que está relacionada àquilo que deseja o inconsciente. Por isso a permanência na análise. E aqui nós vamos falar especificamente de alguns depoimentos de alguns analisandos. Tá? Olha o que diz aqui esse aqui. O divã tornou-se para mim aquilo que ele é. O privilégio, olha a ideia, de ter à disposição um lugar mágico em que eu esqueço o lado útil da vida e começo a falar de coisas que pareciam estar encantadas. Eu embarco nesse encantamento, no prazer e na dor de conseguir desvendar o enigma de um sonho. Ou seja, para essas pessoas, o mundo contemporâneo, tal como ele está organizado, constituído, não daria para elas a oportunidade delas poder reviver esse momento mágico da vida, delas poderem, de alguma forma, desvendar determinados sonhos ou poder conhecer a si mesmas como o espaço do sete analítico proporciona. Um outro depoimento. As minhas queixas mais urgentes se resolveram, mas eu continuei indo lá. Olha aí a ideia da permanência da análise. Um pouco encantada, talvez com as possibilidades de fala que eu ia descobrindo em mim. Um desejo de aprimorar essas falas que parecia sutilmente provocar mudanças no meu cotidiano. Ou seja, muita gente continua na análise não porque elas não tenham percebido evolução, mas porque elas acham interessante, porque no espaço da análise elas podem falar sobre elas mesmas, elas podem aprimorar essas falas e mais do que isso, elas podem provocar mudanças muito mais significativas no seu cotidiano, na sua vida, do que se elas não tivessem na análise. É o que nós podemos chamar de análises positivas, que contribui para o empoderamento, que contribui para a emancipação, que contribui, de alguma forma, para a cura interior, né? Entre aspas. Um outro depoimento interessante. A minha sensação ao falar era de que estava sonhando acordada, ou que estivesse falando enquanto sonhava, enquanto dormia. A gente tem essa sensação mesmo, né? Você descobre tanta coisa sobre você na análise que você duvida. Será que eu não estava sonhando? E quando você está de fato sonhando, está passando por um processo de análise, às vezes os sonhos são tão lúcidos
que você chega a se perguntar, mas parecia que eu estava acordado. Tudo era tão claro para mim. Então muita coisa muda na forma de você ver e ressignificar os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ideias, as suas crenças, a partir do momento que você ingressa no processo de análise. Voltando aqui, tá, gente? Ainda tem um outro momento interessante. Eu me permiti algo que não me permitia fora, que era uma certa fragmentação do meu mundo. Olha que colocação interessante. O mundo que nós vivemos nos faz cobranças, entre aspas, tão opressivas, tão exageradas, que você tem que ser eficiente o tempo inteiro, você tem que ser eficaz o tempo inteiro, você tem que produzir resultados o tempo inteiro. Não te dá espaço para você repensar parte por parte da sua vida. A instância afetiva, espiritual, né? Material, religiosa, política. Ou seja, o mundo não te dá espaço para isso. A análise também é um momento que você tem para você fragmentar, para você analisar parte por parte essas dimensões da vida que são tão essenciais para nós. Um outro depoimento importante. O fato de entrar por uma porta e sair por outra ritualiza a sessão. Esse sair por outra aqui no sentido simbólico, né? Impõe regras. Eu vivi como um renascimento o fato de ter um analista sempre atrás da minha cabeça. A posição era a mesma. Os psicanalistas são como as novas parteiras. Eles sempre estão auxiliando as pessoas a dar à luz novas ideias, novos comportamentos, novos valores. Fazer com que as pessoas ressurjam a partir da ressignificação que elas fizeram dos seus próprios sofrimentos, das suas próprias angústias. E aí vem um outro depoimento. A análise é o questionamento de tudo que foi confirmado, não por nós. Olha que interessante essa ideia, porque ela mostra para nós quanto que a vida é transitória e, ao mesmo tempo, mostra para nós que aquilo que nós entendemos que serve para nos explicar, que está associado aí ao racionalismo, né, ao pragmatismo, nem sempre é o que verdadeiramente nos explica. O que nos explica de fato são os conteúdos que estão catequizados, né, dentro da nossa consciência ou do nosso inconsciente, desculpa. Vou mostrar para vocês agora, tá, um filósofo, aliás, um psicanalista, refletindo sobre um texto do Freud, em que ele reflete não só sobre a fragilidade da existência humana, como ele mostra como que a nossa vida ela é transitória e como que entender isso é fundamental para entender a própria vida. Nesse momento, quero tratar de um texto que julgo bastante interessante, muito importante, chamado Sobre a Transitoriedade, texto de 1926 de Freud, texto que, segundo Strachey, o tradutor da obra de Freud para o inglês e que fazia interessantíssimas pesquisas acerca do próprio texto, Strachey dizia que Freud se inspira nesse texto ao fazer uma caminhada com um jovem poeta chamado Rilke, na verdade um dos amantes de Leandro Salomé, ao lado de Nietzsche, ou seja, Freud detinha especial interesse em Rilke e, por sua vez, em Leandro Salomé, portanto não se tratava de um interlocutor qualquer, mas sim de um jovem poeta que conseguia angariar a amizade de Freud. O que me chama a atenção nesse texto é que Freud trata de uma maneira belíssima sobre o que ele chama de transitoriedade, ou seja, as coisas são transitórias, as coisas não são eternas,
as coisas se acabam. E ele linka justamente com a guerra que ocorria naquele momento e que acabava com a beleza das coisas. Ou seja, guerra, evidentemente, lembra a destruição e, obviamente, lembra a morte. Mas, de maneira peculiar, como é característico no estilo de Freud, ele julga que o humano precisa disso, de que as coisas sejam transitórias, de que, por exemplo, a beleza ou a fruição da beleza seja momentânea, seja temporária. Por exemplo, ele fala de uma rosa que pode desabrochar num dia e no outro dia estar murcha. Aqueles breves momentos nas quais apreciamos a beleza dessa rosa aberta, cheirosa, enfim, espetacular, só pode ser importante, só pode atrair quando ela não está mais presente, ou seja, quando ela some, quando ela não está mais existente. É essa a questão fundamental que Freud traz, que obviamente ele vai aprofundar em Luta e Melancolia, um outro texto que trataremos também, muito importante na obra freudiana, que diz: precisamos de que as coisas se extingam, precisamos fazer o luto dessas coisas para que a nossa libido possa ir para outras coisas. Então, nesse sentido, Freud está fazendo um elogio à transitoriedade, mas, por sua vez, também criticando o que haveria de barbárie nessa coisa louca que era a guerra, que fundamentalmente destruía o que é belo sem pensar na própria condição humana. Então não se trata da fruição da beleza, mas da destruição da beleza. Então, nesse sentido, Freud não estava falando da transitoriedade, mas estava falando da agressividade e, em última essência, do que ele mesmo chama de pulsão de morte. Bom, então depois de ter ouvido o que o Leandro Santos nos recordou aqui a respeito da colocação do Freud sobre a transitoriedade da vida, nós vamos dar continuidade aqui falando agora sobre uma característica marcante dentro da reflexão antropológica que também pode ser tomado dentro dessa grande discussão que nós estamos fazendo aqui entre psicanálise e filosofia para entender o homem contemporâneo. E nós vamos falar sobre a cena analítica comparando com uma espécie de potlatch contemporâneo. O que seria isso? O potlatch é um sistema de trocas encontrado, tá? E apontado pelo Mauss, que ele é um sociólogo, um antropólogo também. Ele mostra que entre os povos do noroeste dos Estados Unidos havia uma convicção de que o valor localiza-se na troca em si e não nos bens trocados. O grande interesse das trocas é a intensidade das relações sociais que elas proporcionam. Olha que interessante. Se a gente traz isso aqui para a cena analítica, a gente vai perceber em si que o que está em jogo na relação entre paciente e analista não é bem o resultado da análise, não é bem o que o paciente pode ganhar com isso, mas é o processo. Assim era lá entre esses índios norte-americanos. Quando eles faziam as trocas entre eles, eles não estavam preocupados em si se eles estavam ganhando ou perdendo com a troca, tá? No sentido material, mas eles estavam preocupados em entender como que aquilo ali poderia contribuir para as relações sociais deles. A mesma coisa acontece na análise. O que leva muita gente a permanecer na análise por mais tempo? Exatamente isso aí. Não é nem tanto o resultado. Às vezes a pessoa já conseguiu perceber que ela conseguiu curar, que ela conseguiu de alguma forma resolver muitas questões relativas às suas dores, aos seus sofrimentos internos. Mas ela permanece na análise porque essa é uma troca interessante, é um processo interessante que contribui cada vez mais para o crescimento, tá? Para o amadurecimento da pessoa. O Baudrillard, que é um filósofo francês, ele utiliza a ideia do potlatch como uma chave teórica em que se aproxima das transformações operadas na cena analítica. Justamente porque é um acontecimento cuja compreensão
desencoraja o recurso a qualquer explicação de tipo econômico e pragmático. Ou seja, para esse autor, mais importante do que a questão econômica ou status que a terapia pode proporcionar para o paciente, no que diz respeito ao seu reconhecimento social, é entender que ele está envolvido num processo de descoberta permanente de si mesmo, tá? E que isso pode torná-lo ainda melhor no mundo. Veja um depoimento que confirma essa ideia do Potlatch, como a gente colocou aqui. É um espaço privilegiado, um palco todo meu. Olha aí a ideia. O analista está ali para me ouvir. O Lacan dizia muito isso, né? Nas suas obras. O analista não é pago para falar, mas ele é pago para ouvir o paciente. Por isso que o paciente pode ter essa sensação de que ele está diante de um espaço privilegiado, um palco que é dele, onde ele realiza, mesmo sem talento, olha que interessante, meu sonho de ser artista. Quer dizer, de ser adulta. Ou ainda, é o espaço abissal da subjetividade. É o espaço onde eu não sou cobrado como objetivamente eu sou cobrado em outros espaços. Para exercer papéis bem definidos, com cobranças bem específicas. No set analítico eu sou eu. Eu sou artista. Eu posso não ser tão talentoso assim, tá? Mas ali eu tenho a ilusão de que eu posso crescer e que eu posso ser cada vez melhor. Qual que é a análise que a gente pode fazer disso? Que a ideia de consumação em oposição à ideia de consumo remete à noção de que a cena analítica não se deixa reduzir a um olhar afinado com a praticidade e a utilidade dos comportamentos cotidianos, porque exige uma posição diante do mundo, das coisas e de si mesmo, porque exige uma outra posição diante do mundo, das coisas de si mesmo. Exige que se volte justamente para aquilo que, visto com um olhar pragmático, pareceria inútil. Por isso que muita gente tem dificuldade de entender o que se ganha fazendo análise. Porque essas pessoas, de alguma forma, elas estão, entre aspas, grávidas de um sentimento de que você só deve executar aquilo que seja prático, aquilo que esteja afinado com a utilidade. E a análise não é assim. A análise, pelo contrário, ela tenta mostrar para você que você deve ter um outro olhar sobre o mundo, sobre as coisas, sobre si mesmo. Não aquilo que demanda a sociedade capitalista, materialista, como sempre tenta nos mostrar. A psicanálise fala de um lugar que permanece fora do alcance do discurso do conhecimento. Está falando do outro da razão, ou seja, o outro da razão, porque a psicanálise ela não está tentando entender o que está na consciência como conteúdo, mas ela está tentando entender o que existe como conteúdo no inconsciente, que não necessariamente é algo acessível, é algo claro assim. As verdades na psicanálise são construções determinadas por instâncias afetivas elementares que comprometem o seu valor cognitivo, o seu valor de verdade. A verdade é vista como um sintoma. Olha que interessante isso. Alguém que declara possuí-la esconde-a mais do que revela. Ou seja, alguém que acredita que possui a verdade, quando está num processo de análise, o que ele descobre? Que ele sabe muito menos sobre si mesmo, sobre as coisas, sobre o mundo, do que ele imagina que sabe. Porque a verdade não está na consciência, a verdade está nos conteúdos do inconsciente. A partir de agora nós falaremos sobre aqueles dois autores que mencionamos no primeiro slide, no início da aula. Nós vamos falar sobre o pensamento trágico de Clément Rosset. Olha o que ele coloca aqui que é tão interessante. Faz parte da natureza de toda a verdade, qualquer que seja o seu gênero, ser duvidosa. Essa ideia é uma ideia interessante porque ela mostra para nós
que nós nunca estamos seguros de uma verdade absoluta. Toda e qualquer verdade ela é relativa e ela pode ser questionada. Ela pode ser contraposta por uma outra verdade. E no processo de análise não é diferente. Aquilo que supostamente você acreditava, que te definia e que fazia parte da sua identidade, você descobre que é tão frágil e que, na verdade, pouco caracteriza, pouco define quem você é. A teoria psicanalítica, ou uma certa interpretação dessa teoria, tem ecos de verdade filosófica, na medida em que pode ser questionada. Porque o psicanalista, o que ele faz é simplesmente uma interpretação. Isto é, dessa verdade filosófica compreendida, não no seu espaço de certeza, mas no poder de dissipar ideias muito mais falsas do que a verdade que enuncia ao contrário. Ou seja, no set analítico você vai descobrir muito mais que as certezas que você tinha sobre você mesmo são muito mais duvidosas do que você imagina, do que verdades seguras, definitivas sobre si mesmo. Ou seja, você nunca vai sair completamente seguro do processo de análise. Sempre vai ter alguma coisa que você não vai conseguir compreender sobre si mesmo. A verdade filosófica, por excelência, seria aquela que se dispõe a estipar ideias que dão o ar de certeza. Não evidentemente com uma outra certeza, mas exatamente com a dúvida, com a confissão da fragilidade em relação à imprevisibilidade, à ameaça do mundo. Aquela ideia que nós já comentamos no outro momento aqui do Descartes, eu penso, logo existo. Eu coloco em dúvida tudo que eu sei e aí eu vou concluir depois que, sendo um ser que duvida, eu posso aprender cada vez mais. Agora nós falaremos um pouquinho sobre o Nietzsche, que foi o último dos pensadores que nós mencionamos no primeiro slide. Num texto dele muito conhecido, que é de domínio público, chamado A Gaia Ciência, ele afirma algo que vai de encontro com aquilo que faz o analista dentro do enquadre. Não há fatos, mas somente interpretações. Isso serve não só para o analisando, mas também serve para o analista compreender que o que ele faz ali é apenas uma interpretação. Ele não tem uma resposta definitiva, absoluta, concreta, efetiva, que possa resolver de vez todas as demandas do paciente. A importância da psicanálise para a filosofia é justamente que, com a noção de inconsciente, Freud mostrou a impossibilidade de um fechamento sobre si do discurso, ou seja, do projeto de uma perfeita transparência do sujeito sobre si mesmo. Ou seja, se a gente compreender bem essa questão colocada aqui, a gente vai perceber que, por mais que a filosofia tenha entrado para a história como uma forma de conhecimento que tentou, através da criação de correntes filosóficas, dar resposta para todas as questões humanas, Freud vai dizer que, na verdade, isso é impossível. Porque nem tudo que existe como conteúdo que está presente no inconsciente é algo palpável, é algo facilmente assimilável. Então, é algo que escapa do domínio humano. E isso Freud vai deixar como uma grande contribuição para fazer a própria atividade filosófica ser repensada. O analista não detém um saber absoluto. Isso tem que ficar bem claro, né? Suas interpretações são elas mesmas infinitamente interpretáveis por ele e por outro. Por isso é que surgem diversas correntes psicanalíticas tentando não só sobrepor as anteriores, contestando as anteriores, mas tentando afirmar de uma outra forma como é que se pode compreender a psique humana. O analista não pode jamais se deixar iludir por algo que suporia ser uma explicação verdadeira.
quando muito é capaz de fornecer uma interpretação eficaz, produtora de novos sentidos e de novas dúvidas. Essa humildade intelectual tem que estar presente na atividade do analista também. Ele tem sempre que admitir que, mesmo sendo capaz de fornecer interpretações, de fazer com que o paciente entenda que ele pode produzir novos sentidos, novos significados a partir da reinterpretação que ele faz, dos conteúdos que ele apresenta no processo de análise, mas nada disso é definitivo. Sempre vai pairar o quê? Novas dúvidas. E essas novas dúvidas é que vão fazer de alguma forma que o paciente permaneça na análise. O indivíduo que se analisa tem que se ver como irremediavelmente infinito, destinado a se confrontar sem cessar com essa parte da obscuridade que se poderia concordar em chamar de inconsciente. Ou seja, quem entra para a análise tem que entender que jamais ele vai encontrar respostas definitivas para as suas demandas internas, para as suas questões internas, para as suas angústias, para os seus medos, para os seus sofrimentos. Até porque ele terá que admitir que, sendo inconsciente a origem de tudo isso aí, ele jamais terá um domínio racional sobre isso, ok? O analisando o paciente adotaria uma perspectiva trágica, ou seja, desfaria a ilusão de unidade, de sujeito absoluto, perfeitamente transparente e senhor de si. Talvez esta seja uma das grandes contribuições da psicanálise. Ou seja, essa ideia de achar que, por conhecermos o que está na nossa consciência, nós temos também o controle de forma unitária de tudo aquilo que está na nossa mente, é uma ilusão. Freud vai mostrar que isso não existe. A filosofia, concluindo aqui, tanto na perspectiva nietzschiana quanto na perspectiva da psicanálise, é um trabalho de representação, de expressão, que deixaria sempre algo na sombra, irrecuperável pelo seu próprio discurso. Porque na sua origem está um combate incessante de forças, em que cada uma quer afirmar sua própria perspectiva contra todas as outras. Ou seja, da mesma forma como há uma disputa por espaço entre as correntes filosóficas, na área da psicanálise não é diferente, tá? Cada um está tentando se apropriar do discurso através da representação, mas ao mesmo tempo terá de admitir que as forças que estão presentes no inconsciente são tão inconcebíveis que toda e qualquer resposta ela é apenas temporária, ela é apenas relativa, mas ela nunca é definitiva ou absoluta. Não só a filosofia, mas também a teoria psicanalítica, ao se constituir como um sistema de sentido, é ela própria um trabalho de representação. E como tal, o resultado de embates de perspectivas que permanecem na obscuridade. Ou seja, o ser humano sempre terá de admitir que não importa se está no campo da filosofia ou no campo da psicanálise, tratando de questões externas à mente, à consciência, ou tratando de conteúdos internos, nós sempre estaremos trilhando o caminho da obscuridade. Nós nunca vamos ter segurança de nada. E é isso que demonstra o lado trágico da vida humana. A dimensão trágica parece constituir-se como um terreno onde não só a experiência analítica e a filosofia dialogam, na medida em que são ambas obrigadas a confrontar com a imprevisibilidade constitutiva da existência, mas também onde se deve explicitar incessantemente os limites da objetividade, tanto da filosofia quanto da psicanálise. Ou seja, qual é a grande aprendizagem que essa correlação entre a psicanálise e a filosofia vai nos deixar? Que ao tratar do ser humano como objeto de estudo, entre aspas,
nós estaremos sempre tratando de algo imprevisível. E mais do que isso, nós temos que aceitar que toda essa nossa pretensão, ou toda a pretensão dessas ciências de construir um conhecimento objetivo acerca do homem, não passa de uma grande ilusão. Ou seja, a melhor forma de compreendermos o próprio homem é entendermos que ele é um ser imprevisível e que essa imprevisibilidade dele se expressa de uma forma trágica na própria fragilidade do homem diante da própria existência. Foi isso então que eu quis mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Eu encerro aqui então a nossa última aula de filosofia e psicanálise. Eu agradeço a todos vocês pela experiência, pela oportunidade de estar falando para todos vocês aqui. Espero ter contribuído para que vocês possam ter compreendido de alguma forma como que se dá esse diálogo, essa interconexão entre a filosofia e a psicanálise. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau.